Bom, iniciei a gravação, então eu vou começar aqui, né? Então, essa apresentação, essa palestra, essa conversa, ela faz parte, né, da nosso C de instrumental, né, instrumentação em oceanografia, que é capitaneada pelo professor Rodrigo Schweitzer, que está aqui, né? Mas e a gente já queria ter feito, então mais uma vez aqui eu faço, né, peço desculpas aos colegas e aos alunos que acabou havendo uma confusão semana passada, eu não consegui. A gente ia fazer aula presencial e acabou por uma confusão minha, eu acabei não conseguindo fazer, mas abriu a oportunidade da gente fazer esse papo online, que eu acho que é importante, porque semana que vem a gente vai ter a saída de campo ao Instituto Biopesca, que é um instituto de monitoramento de praias que trabalha diretamente com cetáceos e megafauna marinha, né? Então, eu acho que essa palestra vai ser importante para cumprir justamente a missão da UC, instrumentalizar vocês no assunto, né? Permitir que vocês cheguem lá com a bagagem necessária para entender, para perguntar, para explorar o máximo essa oportunidade de estar falando com profissionais, com oceanógrafos, veterinários, com pessoas que lidam diretamente com o monitoramento de fauna, de megafauna marinha. Tá? Então, eu vou apresentar a Lara Benatti Madureira. Lara foi aluna do BICT, assim como alguns de vocês. Tá? Depois, ela se tornou mestranda do PPG Bank, né? Acabou de defender seu mestrado, trabalha com cetáceos no mestrado, né? E agora a gente está começando a elaborar o projeto de doutorado dela, que versará sobre anatomia comparada de cetáceos, anatomia e evolução de cetáceos, né? A princípio, né, Lara? Bom, é isso, tá? Fica à disposição, tá aberto para você, Lara, e eu tenho certeza que hoje vai ser bastante proveitoso para mim, para os colegas e para os alunos, né, esse nosso bate-papo. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Lara. Obrigado, professor. E obrigado a todos que estão aí presentes. Obrigada, professor André. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer também ao professor Rodrigo Schweitzer também pelo convite da disciplina. E boa noite para todo mundo, pessoal. Como o André disse, meu nome é Lara. Eu hoje venho dar uma pequena palestra, uma mini aula para vocês sobre, não só sobre a anatomia dos cetáceos, mas um pouquinho sobre a história evolutiva, sobre a biologia desses animais e como a disciplina de vocês trabalha bastante sobre instrumentos, né, da oceanografia. Eu vou falar um pouquinho também do monitoramento e os tipos de monitoramento que a gente faz, os equipamentos que a gente usa. Então, eu espero que seja uma experiência bem completa para todos vocês. Já peço desculpa que eu estou um pouco doente, então a minha voz está um pouquinho esquisita, então se falhar, me avisem. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês. Se alguém puder confirmar para mim se está dando para ver. Tudo certo, Lara. Ok, obrigada, Rodrigo. Bom, gente, então para introduzir, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a anatomia, a função e a evolução dos cetáceos, além de alguns temas extras que eu coloquei aqui para vocês. E só para dar um spoiler, todas essas palavrinhas que vocês estão vendo nesse título, na verdade, são bem conectadas entre si e a gente vai ver um pouquinho mais para frente por quê. Então, como eu disse para vocês, eu vou começar explicando o que é um cetáceo, né, o que esse termo engloba, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vou falar bem por cima, tá, de uma forma bem simplificada sobre a origem evolutiva desses animais, também de uma forma bem simplificada sobre a filogenia deles, e então aprofundar um pouco nessa parte da anatomia, da forma e da função do corpo desses animais no meio marinho. Isso entre as duas subordens que a gente tem na infraordem cetácea, que são a subordem Odontocete e Mysticete, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é. Tá? Além disso, eu também vou falar um pouquinho sobre o papel ecológico dos cetáceos, as principais ameaças que esses animais enfrentam hoje em dia nos oceanos e, como eu disse para vocês, né, também falar um pouquinho sobre os métodos de monitoramento e qual que é a importância da gente fazer esse estudo da anatomia, né, da biologia desses animais para a conservação. Além do nosso papel, né, como biólogos, vocês, futuros oceanógrafos e os veterinários também, para a conservação desses animais. Então, sem mais delongas, eu vou começar contextualizando o que é um cetáceo, tá?
Cetáceo, né, ele é uma infraordem chamada de cetácea, descrita pelo Brisson ali em 1800 e alguns quebradinhos, que agora não vou lembrar. Mas, basicamente, em termos mais simples, a gente chama de cetáceo qualquer animal que seja uma baleia, um golfinho, uma baleia bicuda, um cachalote, né, esses animais que vocês estão vendo aqui no canto direito da tela. Então, eles são mamíferos marinhos, que fazem parte dessa infraordem, que ela está ali, que faz parte da ordem Artiodactyla. Tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, para quem entende biologia, porque a rigor isso é uma ordem terrestre, e esses animais são marinhos, mas tem a ver com a parte de evolução. Esses animais, eles têm uma distribuição global, tá? Então, a gente tem cetáceos desde as regiões polares até as regiões tropicais, e o interessante é que esses animais, eles são mamíferos aquáticos, ou seja, eles podem ocorrer tanto na água salgada quanto na água doce. Como vocês podem ver aqui nessa figura, nessa ilustração, é uma ordem que tem uma grande diversidade de espécies, então vocês vejam a diversidade morfológica desses animais. Ela é muito destacada, tem muitas espécies. E como eu disse, como eu vou explicar para vocês agora, eles têm uma origem evolutiva muito atípica. Isso por quê? Porque a rigor os cetáceos eles fizeram o caminho contrário, eles fizeram a jornada de volta ao mar. Né? Nós, tetrápodes terrestres, evoluímos dos animais que saíram da água, né, e com o tempo foram selecionados para a vida terrestre. Os cetáceos fizeram o contrário. Então, eles têm um ancestral Artiodáctilo, que é uma ordem de animais terrestres, que engloba, por exemplo, né, os cervos e o hipopótamo, que é o parente mais próximo terrestre, mais ou menos terrestre, da baleia. E esses animais, ao longo do tempo, sofrem essa adaptação por seleção para poder viver no meio aquático, né? Então, e isso acaba, ao longo da evolução, gerando o desenvolvimento de características únicas, tá? Então, o ancestral dos cetáceos, do Artiodáctilo, né, que são os animais terrestres, ele é o Paquicetus inachus, que viveu aproximadamente há 49 milhões de anos atrás. O Paquicetus, ele era um animal relativamente pequeno, ele não passava muito de 1 metro de comprimento. Ele pode parecer um cachorro, mas ele é bem mais evolutivamente próximo aos cervos e aos hipopótamos, como eu disse para vocês. E foi esse animalzinho que, ao longo do processo de pressão e seleção natural, acaba gerando essa diversidade absurda de espécies que a gente tem hoje em dia na infraordem cetácea. Mas esse processo ele não foi tão fácil, tão linear, quanto, por exemplo, ele falar para o amiguinho dele que ele vai dar um pulinho ali na água e daqui 5 minutos ele virou um cachalote. Na verdade, o processo de evolução ele é muito mais longo e muito mais complexo do que isso. Né? Então, eu coloquei aqui essa linha do tempo para vocês entenderem um pouquinho melhor como que esse processo foi acontecendo. Como eu disse para vocês, é uma coisa que acontece através da seleção natural, e no caso deles, é a seleção dos caracteres dos espécimes que são mais aptos a viver no ambiente aquático. Tá? Então, a gente tem o Paquicetus inachus, que ele é um animal que ainda apresenta muitas características da vida terrestre, e com o tempo, essa pressão dele ir para a água, consumir os recursos marinhos. E uma coisa muito interessante é que esses animais eles acabam mudando completamente essa dieta entre o ancestral e o atual, porque a rigor os ancestrais, boa parte dos artiodáctilos, eles são majoritariamente herbívoros. Quando você vem para um cetáceo, eles são animais majoritariamente carnívoros, se alimentam de peixes, né, e de outros animais. Então você vê que houve uma total mudança de nicho, né? Então esses animais eles entram, começam a consumir os recursos marinhos e a pressão acaba selecionando esses indivíduos que possuem as características corporais mais adequadas para esse meio, e ao longo do tempo isso gera um processo de especiação e a gente vai tendo esses vários ancestrais, né, apresentando cada vez mais essas características que nos lembram mais de um cetáceo, por exemplo, um golfinho. Né? Então, a gente tem aqui o Paquicetus inachus, como eu disse, bem terrestre, e o próximo da linhagem fóssil, que seria o Ambulocetus, ele já possui características muito mais anfíbias em relação ao ancestral dele. Então, esse animal ele já possui pés palmados, ele tem uma cauda muito mais musculosa e muito mais potente para poder nadar. Né? Quando você chega no Cuticetus, ele é a mesma coisa, e notem que na questão do Cuticetus ele já possui uma certa atrofia dos membros posteriores. Isso é muito importante porque, por exemplo, nos cetáceos modernos a gente já tem os membros anteriores completamente atrofiados. Tá? A cauda forte com uma musculatura mais robusta também. E com o tempo a gente também tem esse processo da migração da narina, que antes ficava aqui na ponta do focinho, para mais a região aqui do posterior do rosto. Tá? E uma coisa muito interessante também é que ao longo desse processo também ocorre a diferenciação entre as duas subordens que a gente tem na infraordem cetácea, que são
os misticetos, que a gente chama de baleias, né, não dentadas, as baleias de barbatana, e os odontocetos, que são os golfinhos, as orcas, os cachalotes e os cetáceos que possuem dentes, tá? E isso tem a ver em relação à adaptação da alimentação que esses animais têm. É importante notar que o ancestral possuía dentes, e uma coisa bem interessante que eu acabei não focando nessa aula é que no desenvolvimento fetal dos cetáceos, existem espécies que não possuem dentes, mas que durante o desenvolvimento fetal, em estágios menos desenvolvidos, eles possuem ainda os dentinhos e perdem com o tempo, tá? Então tem bastante da história desses animais gravados neles, inclusive hoje, né? Que alguém chama de vestígios evolutivos. Então, como eu disse para vocês, esses animais eles acabaram perdendo os membros, né, os membros posteriores ao longo da evolução, justamente porque eles não precisam mais dos membros posteriores, porque a cauda já é um bom propulsor. Hoje em dia, principalmente em cetáceos maiores, né, principalmente os misticetos, que são animais grandes, a gente pode observar os vestígios da cintura pélvica desse animal. Então, vocês podem ver nessa imagem aqui, que eles possuem esse pequeno conjunto de ossinhos que nada mais são do que o fêmur e a pelvis desses animais, bem atrofiado. Tá? É bem difícil de recuperar esse osso, mas tem museus que possuem esses ossinhos para mostrar para vocês. Outra coisa interessante, como eu disse para vocês, esses animais eles descendem dos Artiodactyla e muitos deles possuem estômagos em câmara para poder fazer a fermentação dos vegetais que esses animais consomem. No caso das baleias, elas não usam mais isso, porém elas ainda possuem o estômago em câmaras. Existem vários estudos que explicam que eles ainda usam o estômago em câmaras para outros tipos de processo, tá? Que não a fermentação da celulose, mas eles ainda possuem essa característica também. E uma coisa muito interessante é que geralmente a gente fala, né, que baleia, golfinho não tem pelo. Alguns têm, principalmente quando eles são filhotes, então esses animais que acabaram de nascer, por exemplo, isso aqui é um neonato de baleia franca, eles possuem essas espécies de bigodinhos aqui na região rostral, os golfinhos também apresentam. A tendência desses pelinhos com o tempo é sair, eles saem. Agora, existem algumas espécies como a baleia jubarte que mantém, às vezes, um pelinho em cada nódulo rostral, como esse aqui, e existem estudos que acreditam que isso aqui tem até uma função de sensorial mesmo, como os bigodes dos gatos, por exemplo. E aí agora eu vou falar bem por cima sobre a filogenia desses animais, né? Mas como eu disse para vocês, é uma ordem extremamente diversa e que possui, os animais, essas espécies possuem uma diversidade morfológica muito grande, justamente porque elas refletem os nichos ecológicos que esses animais ocupam. E como eu disse, é uma espécie de distribuição global. Então tem animais desde que evoluíram se adaptando a ambientes polares, até animais que evoluíram em ambientes de profundidade. Então você tem uma diversidade de caracteres muito grandes e, consequentemente, uma diversidade de famílias aí que vocês podem observar nessa figura muito grande também. Mas a nossa divisão principal vai ser em odontocete, que são as baleias dentadas, então a gente chama isso os golfinhos, os cachalotes e as baleias bicudas. Eu não coloquei boto aqui, porque o boto meio que está entendido como golfinho, mas pode colocar boto aqui também. E os misticetes, né, os misticetes, que são as baleias verdadeiras ou rorquais, que são as baleias que possuem as barbatanas. São estruturas queratinosas que ficam na boca desse animal, que eu vou falar um pouquinho mais para frente na parte de anatomia. Mas vocês podem já observar, né, a diversidade morfológica desses animais em relação a o que eles fazem no ambiente deles. E é justamente isso que reflete nessas duas subordens. Então, por exemplo, os misticetos, que são as baleias que não possuem dentes, elas possuem barbatanas, elas também têm outras adaptações, como, por exemplo, no caso dos rorquais, elas possuem pregas ventrais, não está presente em todos os misticetos, tá? Mas justamente pela forma em que esses animais se alimentam. Então, eles se alimentam geralmente de grupos de cardumes, né, de pequenos peixes, pode ser de pequenos invertebrados, de crio, né, entre outras espécies, e eles geralmente engolfam esses cardumes e acabam devorando vários animais de uma vez só. Enquanto os odontocetos, eles têm uma estratégia um pouco mais ativa de caça, então eles perseguem presas geralmente individuais, né, vai pegando um por um. Então esses animais possuem dentes porque eles fazem uma captura mais ativa, né, de presas em relação aos outros. E agora, para começar um pouquinho a falar para vocês da parte de... alguém levantou a mão? Foi eu, Lara, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Eu tenho uma dúvida. O que define o tamanho da presa que é capturada por esses organismos, considerando ali os que têm barbatana, né? Perfeito.
Ok. Eu tiro assim para peixe, né? Quando a gente pega peixe filtrador, ele tem lá os rastros branquiais, eles definem isso, né? Não sei se é a mesma lógica para as baleias. No caso das baleias, a lógica é o esôfago, né? Apesar dos misticetos eles serem animais muito grandes, como por exemplo a baleia azul, que é um dos maiores animais que, né, já viveu na Terra, apesar dela ser muito grande, o esôfago dela é desse tamanho aqui. Então não pode ser um animal que seja muito grande, porque senão ele não vai conseguir, né, deglutir esse animal. Então, geralmente, apesar deles terem uma boca muito grande, um tamanho muito grande da arcada, o que limita realmente eles comerem coisas pequenas é porque o esôfago deles é muito pequeno, o que é bem interessante, né? Porque, por exemplo, no cachalote, que é um odontoceto, que é um animal muito grande, ele já não tem um esôfago tão pequenininho, então ele consegue comer lula gigante, que é um animal maior. Mas no caso dos misticetos, a limitação é realmente pelo tamanho do esôfago. Elas têm um esôfago bem pequenininho, então elas têm a comida bem aos pouquinhos mesmo. Mais alguma pergunta? Eu posso complementar, Lara? Pode, claro. O professor Rodrigo fez uma menção aos rastros branquiais, né, dos peixes, que eles delimitam, né, o tamanho da presa. As barbatanas dos misticetos, eles seriam estruturas análogas, Rodrigo. A função é basicamente a mesma, os rastros branquiais dos peixes, né? Então, você tem ali um conjunto de cerdas de queratina, né, posicionadas mais ou menos, né, da mesma forma que os rastros branquiais dos teleósteos ficam posicionados na cavidade para justamente selecionar, né, esse alimento, né, seria uma peneira, né, fazendo uma analogia muito... Mas existem tipos diferentes de barbatana, que aí já é um Pois é. spoiler da parte da anatomia dos misticetos. Tá bom, não vou me adiantar, então. Mil desculpas. Imagina. Realmente, as barbatanas também são um limitante, mas aí entra em outras questões que aí não é nem necessariamente em relação ao tamanho da presa, e sim à estratégia de alimentação. Mas é isso. Mais alguma pergunta? Eu, Lara, professora Gislene, tudo bem? Oi, Gi, tudo bom? Pode perguntar. Bom, dentre as rorquais, então, que você tem as barbatanas, da mesma forma que nos peixes, se você pensar como estrutura análoga às brânquias, você tem casos de espécies que podem ter uma articulação das mandíbulas e conseguir projetar isso para a captura de alimento que fosse de tamanho maior. Talvez o André possa te ajudar a responder isso. Como, por exemplo, André, acontece com os ciclídeos, né? Os cicliformes, por exemplo. Você consegue projetar a boca de maneira que você consiga ou comer um alimento maior ou ampliar a área de captura desse filtro, entendeu? Tá. É como se você expandisse, né, as barbatanas para você poder filtrar. Então, elas não ficam assim colabadas uma na outra. Não, então, elas têm uma posição fixa, né? Mas o que a baleia faz, na verdade, para ampliar essa habilidade de captura delas, na verdade, é em relação à parte da mandíbula, né? Eu vou falar também isso um pouquinho mais para frente na parte de anatomia dos misticetos, mas as espécies diferentes, elas possuem uma amplitude de abertura da mandíbula diferente e também depende das pregas ventrais. A rigor, a prega ventral ela vai determinar se eu consigo capturar mais desses bichos pequenininhos. Então, as barbatanas em si, elas não se movem muito. Isso, né? exatamente. Elas ficam fixas, é como se elas fossem um dente mesmo. Então, elas ficam fixas aqui na gengiva do animal. Então, ele não consegue movimentar muito. Agora, o movimento da boca, toda a articulação com as pregas ventrais e a mandíbula é o que fazem ela mudar o quanto ela consegue capturar, né, de presas, nesse caso. Tá, obrigada. Imagina, gente. Posso continuar, gente? Tração da mandíbula, exatamente isso, André. Igual a gente tem em cicliforme. Pronto, posso continuar, pessoal? Sim, por mim, sim. Beleza, então vamos lá. Agora vamos falar dos odontocetos. Vou começar falando por eles, porque ela é uma das subordens mais diversas. Só para dar um contexto, no total cetácea tem aproximadamente ali entre 84 e 87 espécies viventes, tá? Ou seja, espécies que foram identificadas hoje em dia aqui e estão vivendo com a gente no planeta. E boa parte disso são espécies de odontocetos. Como eu disse para vocês, os odontocetos eles englobam o que a gente conhece popularmente como os cachalotes, os golfinhos e as baleias bicudas.
Tá? Então, vocês já sabem que tem várias espécies de golfinho, várias espécies de cachalote, várias espécies de baleia bicuda. Né? Então, isso é muito interessante nesses animais, porque realmente, como vocês podem ver nessa figura aqui do lado esquerdo, é uma subordem morfologicamente muito diversa. Justamente porque esses animais possuem adaptações corpóreas diferentes, e principalmente no caso dos odontocetos, em relação a um processo que a gente chama de ecolocalização, tá? Que é justamente usar o som para poder entender o ambiente ao redor deles. Então, imagine que os odontocetos eles possuem um sonar embutido, assim como uma embarcação, por exemplo, teria, para poder enxergar ao redor deles usando o som. E aí, no caso dessa subordem, a gente tem um alto nível de especialização da forma corpórea desses animais em relação ao nicho ecológico que eles ocupam. Vou falar um pouquinho disso mais para frente, né? Mais uma vez reforçando que é uma subordem extremamente diversa. Então, aqui a gente tem uma árvore filogenética de odontocete. Quando a gente fala de odontoceto, boa parte do que a gente está falando é da família Delphinidae, que são os golfinhos, né? É claro que isso aqui não é tão linearzinho assim, nem todo golfinho parece o flipper, né, que é o Tursiops truncatus, o nariz de garrafa. Tem uma diversidade muito interessante em Delphinidae em relação à forma corpórea, em relação à pigmentação. Por exemplo, a orca está inclusa em Delphinidae. A rigor, a orca é um animal muito grande, né? Um predador muito grande. Tem a família Phocenidae, que são as focenas, não, os porpoises, que são os cetáceozinhos menorzinhos. Não tem aqui no Brasil, é mais comum no Chile, ali mais próximo ao México. Uma espécie muito representativa é a vaquita, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um pequeno porpoisezinho que infelizmente está entrando, já está basicamente na lista de animais extintos, porque tem pouquíssimos animais que sobram deles. A família Monodentidae, que também é extremamente morfologicamente divergente, porque é o narval e a beluga, são animais que vivem em ambientes polares, extremamente aptos a viver em ambientes com gelo. Tá? A família Pontoporidae, que é a toninha, que é um animal endêmico aqui da América do Sul, especialmente aqui no Brasil, Uruguai e Argentina, que é um botinho bem pequeno, assim, que vive aqui no mar. A família Inidae e Lipotidae, que são os botos, né, de rio. Aí sim, esses animais eles vivem em água doce. A família Ziphidae e a Planestaridae, que aí são animais extremamente derivados. As Ziphidae são as baleias bicudas, que são animais que a gente conhece quase nada sobre eles. E depois entra aí a Psiteridae e a Cogidae, que são os cachalotes. O Psiteridae sendo o cachalote grandão, né, a famosa Moby Dick, e os Cogidae sendo o cachalote pigmeu e o anão, que são um pouquinho menorzinhos, tá? E aí, como eu disse para vocês, é uma subordem com uma diversidade morfológica extremamente grande. Então, como que eu vou fazer para falar sobre a anatomia desses animais? Porque, a rigor, a anatomia do cachalote é completamente diferente da orca, que é completamente diferente da baleia bicuda e que é completamente diferente da tonia e do golfinho. Então, para fins de comparação, hoje nós vamos trabalhar com o flipper, também conhecido como Tursiops truncatus, ou golfinho nariz de garrafa, que a rigor é uma representação um pouco mais simplificada e geral do que você geralmente observa de forma mais ou menos variada em um odontoceto. Tá? Então, começando pela anatomia superficial desses animais. Tá? Eu vou falar em relação a, para quem está mais acostumado com a veterinária, o posterior e anterior vai ser rostral e caudal. Tá? Caudal sendo posterior e rostral sendo anterior. Então, a gente chama essa região aqui do posterior do golfinho de rostro. Né? E aqui ele possui essa pequena calota aqui na região rostral que a gente chama de melão. Depois, na anatomia interna, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é o melão propriamente dito, mas basicamente é uma estrutura adiposa que eles têm aqui. Então, se você, infelizmente, já frequentou aqueles lugares de fazer garim e tirar foto em golfinho, se você passar a mão aqui nessa região, ela é bem macia. Tá? E eles usam isso para ecolocalização e é visível da parte externa desse animal. Então, um pouquinho aqui mais para a parte caudal, a gente já possui a nadadeira dorsal. A nadadeira dorsal está presente na maioria dos cetáceos, ela pode ser mais ou menos pronunciada. Né? Por exemplo, a orca tem uma nadadeira dorsal gigantesca, o cachalote quase não apresenta, e tem golfinhos como, por exemplo, o golfinho liso, que tem esse nome justamente porque ele não possui nadadeira dorsal. Então, sempre tenha em mente que existe essa derivação. Esses animais têm aqui a nadadeira peitoral, que também vai mudar de formato em relação à espécie, e a nadadeira caudal, que tem aquele formato bem característico, né? Hoje em dia tem até o pessoal, eu adoro usar aqueles colarzinhos, né? Então já está bem famoso o formato da nadadeira caudal recortada
dos cetáceos. E como eu disse para vocês, os odontocetos possuem dentes, tá? Esses dentes eles vão mudar de formato, de quantidade, tá? E características em relação à espécie e ao que eles se alimentam. No caso do Tursiops, né, do nariz de garrafa, eles possuem esses dentes mais pontiagudinhos, que é justamente para poder capturar principalmente peixes e moluscos, tá? Uma coisa interessante é que, apesar deles não possuírem órgãos genitais externos, como boa parte dos mamíferos, os golfinhos eles possuem uma forma de você diferenciar se ele é macho ou fêmea através das fendas que eles possuem na região ventral do corpo, tá? Então, no caso, isso aqui é uma fêmea, isso aqui é um macho. Então, o golfinho apresenta um umbigo, você consegue ver. Às vezes é mais difícil, mas dá para ver. E logo abaixo do umbigo, a gente tem a fenda genital desse animal. No caso das fêmeas, você tem uma fenda bem grande, e acessória a essa fenda, você tem duas fendas menores, que são as fendas mamárias, tá? Isso aqui são basicamente as mamas do golfinho. Então, é aqui onde os filhotinhos vão consumir o leite. Fica bem do lado da fenda genital. E no caso das fêmeas, o ânus fica embutido aqui nessa fenda única, bem aqui no final. Para os machos é um pouco diferente. Você vai ver o umbigo dele. Depois vem a fenda genital que engloba o pênis desse animal. Ele vai retrair para fora só na hora de acasalar, quando ele está excitado. E ele possui o ânus separado. Então, se ele tem uma fenda grande com duas fendinhas, é uma fêmea. E se ele tem duas fendas linearmente distribuídas, ele é macho. E outra fenda que tem, só que na parte dorsal desse animal, é o espiráculo, que na verdade é a narina desse animal. E aí tem uma coisa bem interessante que vocês vão observar a diferença quando a gente for falar de misticetos, mas o espiráculo é diferente entre os misticetos e os odontocetos. Lembrem-se dessa informação. Muito bem. Agora falando sobre o esqueleto desses animais. Como eu disse para vocês, o esqueleto deles é bem interessante porque eles perderam os membros posteriores. Alguns possuem os vestígios aqui, né, mas basicamente eles perderam justamente porque não tem mais não precisa mais usar. Uma coisa muito interessante sobre os cetáceos é que, por exemplo, as cervicais desses animais, elas são fundidas, justamente porque eles não possuem um movimento tão amplo, eles não têm pescoço, que nem nós, seres humanos, conseguimos olhar para baixo, olhar para cima. Alguns cetáceos possuem as cervicais separadas, como, por exemplo, a beluga. A beluga consegue, né, dobrar e ficar assim para fora d'água, olhando de frente para você, porque ela tem as cervicais articuladas, mas na maioria das espécies, as cervicais são todas fundidas, tá? O crânio desses animais é bem interessante, porque ele possui essa fenda, assim, justamente para poder encaixar todo o aparelho de ecolocalização, que eu falei para vocês. E a mandíbula desses animais também possui um pequeno pocket, né, um pequeno bolso aqui. E a rigor, essa área ela é bem fina. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar numa mandíbula de golfinho. O dia que a gente for no Biopesca, a gente pode até conversar com o pessoal para eles pegarem um pouquinho de material osteológico para vocês verem isso. Mas ele tem um pequeno bolso aqui que é justamente para encaixar uma estrutura que a gente chama de corpo de gordura da ecolocalização, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas que é um receptor de som que eles têm na mandíbula. Tá? Outra parte interessante do crânio desses animais é a bula timpânica, que é os ossinhos do ouvido, que são extremamente calcificados justamente para isolar o som externo do ambiente do som da ecolocalização deles. Além de outras observações bem interessantes, como, por exemplo, os membros posteriores desse animal, se você for comparar com, por exemplo, um braço humano, a estrutura ela tá lá daquele jeito, como a gente sempre vê naquelas charts, né, de anatomia comparada, né, com a famosa fórmula do húmero, rádio e ulna e as falanges. Mas no caso dos golfinhos e das próprias baleias, a gente tem uma adaptação aqui das falanges, em que eles passam durante o processo de desenvolvimento que a gente chama de hiperfalangia. Então, alguns desses dedos dos golfinhos e das baleias acabam tendo um número maior de falanges do que em relação a outras espécies, ou como nós, seres humanos, por exemplo, justamente porque isso vai mudar o formato da nadadeira desses animais em relação a como eles precisam nadar. E aí, outra parte bem legal, que vem ali na caudal, são esses chevron bones, né, que são os arcos emais, né, os ossos emais desses animais.
Uma coisa muito interessante é que essa adaptação ela está presente não só nos cetáceos, mas ela também está presente, por exemplo, nos peixes. Então, vocês estão vendo aqui um elasmobrânquio, né? Que a rigor não tem um esqueleto ósseo, mas que possui o princípio ali da forma parecida. Então, eles têm esses arcos emais aqui. E outro grupo que também possui os chevrons, né? Os ossinhos emais, são os dinossauros, né? Então você pergunta, nossa, Lara, então o que o golfinho, o tubarão e o dinossauro têm em comum? Eles têm uma musculatura caudal muito robusta, então eles precisam de mais suporte. E os chevrons, eles ajudam não só, né, eles possuem um aporte aqui para poder passar, né, os canais emais, etc e tal, mas eles também têm esse suporte justamente para essa musculatura caudal extremamente robusta ter o máximo de integridade possível. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos internos e os tecidos moles desses animais. A gente tem algumas derivações em relação aos mamíferos terrestres, principalmente em relação ao sistema circulatório desses animais, tá? O golfinho, a baleia, eles não respiram debaixo d'água, então eles precisam tomar fôlego na superfície e tudo que eles fazem dentro d'água é em apneia, ou seja, segurando a respiração. Então, o sistema circulatório desses animais é muito eficiente, então eles têm um coração muito grande, tá? Eu não sei se vocês já, infelizmente, tiveram a oportunidade de ver, vocês vão ter a oportunidade, porque, spoiler, tem algumas fotos disso, mas a carne desses animais é extremamente escura, justamente porque eles têm uma quantidade de hemoglobina muito grande no sangue e eles acumulam oxigênio nos tecidos durante a apneia, tá? Eles têm uma boa capacidade pulmonar, mas eles não podem simplesmente sugar encher completamente o pulmão e mergulhar, porque isso atrapalha a capacidade de flotação. Então, o que eles fazem? Eles guardam um pouco de ar nos pulmões, porém, boa parte do oxigênio que esse animal absorveu durante a inspiração vai ser armazenada no sangue e nos tecidos desses animais. Então, é um sistema bem eficiente. Alguém perguntou alguma coisa? Oi, Lara. Lâmpio. Desculpe, eu estava saindo aqui de casa, aí eu não perguntei na hora. Okay. Quando você fala dos arcos emais dos golfinhos, eu não sou especialista em golfinho, mas eu me lembro que eu fiz um seminário do meu mestrado aí, na USP, quando eu fiz um seminário. Então, os arcos emais dos peixes, eles vão servir para nossas futuras vértebras de mamífero. Então, esses arcos emais dos golfinhos não tem nada a ver com arcos emais dos peixes, eu digo assim, filogeneticamente, não é? Então, eles, na verdade, eu acho que elas são uma estrutura análoga, né? Uma adaptação, Isso, exatamente. É uma adaptação ao mundo, ao meio aquático, principalmente. Desculpe eu ter retrocedido no assunto. Não, imagina. Agora não deu tempo de perguntar. Uma boa pergunta. Inclusive, o André manja bastante dessa parte dos peixes, ele pode dizer depois, se responder melhor em relação a essa questão evolutiva, se teve alguma relação, mas no caso, funcionalmente, é mais em relação, né, à função ser parecida, né? Mas é isso. Posso continuar, gente? Então, beleza. Como eu estava dizendo, o sistema circulatório deles é extremamente eficiente, o sistema respiratório também. Esses animais têm um fígado bem avantajado também, para poder fazer todo o detox do organismo deles. O estômago, como eu disse para vocês, é um estômago em câmaras, assim como os ancestrais da Artiodactyla deles. Diferentes espécies têm diferentes quantidades de câmaras, justamente porque eles usam essas câmaras para coisas diferentes. Então, alguns deles fazem o processamento do tecido mole da presa em algumas câmaras. O cachalote, por exemplo, ele também tem alguns mecanismos de secreção para proteger o organismo dele em relação a estruturas muito duras, como, por exemplo, o bico das lulas. Né? Então, tem vários processos interessantes em relação a isso. E aqui tem uma versão dorsal dessa visão para vocês poderem ver realmente, né, o tamanho do coração desses animais, que é muito grande, do fígado, do estômago e do pulmão. Agora tem um aviso para o pessoal que não está acostumado a ver imagem de dissecção fresca. As próximas imagens são imagens de golfinhos que foram dissecados, ou seja, são animais que morreram e que tiveram os corpos, né, abertos para poder acessar o conteúdo dos órgãos. Então, se você tem algum problema em relação a ver vísceras, ver sangue,
Me desculpa, mas os próximos slides vão ser um pouquinho ruins para vocês. Se alguém tiver algum problema, por favor, levanta a mão, eu posso pular, tá? Ninguém tem problema, então bora lá. Bora abrir o golfinho. Como eu disse para vocês, né, a carne desses animais é extremamente escura. É claro que aqui ela deu uma clareada pela perda de sangue. Mas justamente por aquela questão desses tecidos poderem englobar o oxigênio deles enquanto eles estão em apneia. Aqui a gente tem o pulmão desse animal bem desenvolvido, bem grande. O coração está aqui embaixo, está mais difícil de visualizar, porque ele está justamente por baixo de toda essa parte do tecido. O diafragma deles, obviamente, também é bem desenvolvido, porque eu não sei se vocês já viram um golfinho tomando fôlego, ou uma baleia tomando fôlego, mas eles não são que nem nós seres humanos, que tiramos a cabeça da água, ficamos 10 anos tomando fôlego e mergulhando, né? Eles têm que fazer, expelir o ar muito rápido, e também absorver o ar muito rápido. Então, eles têm uma contração do diafragma bem forte também. Aqui tem os intestinos desses animais. E aí uma coisa interessante que eu não falei no último, porque não tinha ilustração para mostrar, mas a gente não tem uma diferenciação visível, pelo menos externa, do intestino grosso do intestino delgado desses animais, né? Enquanto nós, seres humanos, se a gente fizer uma dissecção aqui do abdômen, a gente consegue observar claramente a diferença entre o intestino grosso e o intestino delgado. No caso dos golfinhos, a gente não consegue observar isso de uma forma externa assim tão fácil. E aqui tem o estômago dele, uma das câmaras do estômago, e o rim. Não sei se vocês conseguem observar bem, mas esse rim ele tem várias bolinhas, ele é bem granulado. E isso é uma característica dos cetáceos bem marcante, justamente porque os renículos desses animais são muito desenvolvidos, porque eles vivem num meio cheio de sal, tá? Então eles precisam de rins extremamente potentes para poder processar o sal da água salgada que eles acabam consumindo quando eles se alimentam. Golfinho e baleia não tomam água, tá? Então eles não ficam com a boca aberta para fora tomando chuva. Toda a hidratação desses animais é feita através da alimentação. Então a água que está na presa é a água que vai para o organismo deles. E, consequentemente, se você está no meio salino, você precisa de um rim muito mais potente para poder fazer esse processamento do sal, tá? Aqui uma foto do coração aí, ele foi dissecado. Como eu disse para vocês, sistema circulatório extremamente eficiente. Então, olha o tamanho da aorta desse animal, né, das veias pulmonares também. Configuração básica dos dois átrios e dois ventrículos, mas olha só o septo interventricular desse animal, né? Um músculo muito forte e que precisa ser justamente pela natureza desse animal. E eu acho que um dos órgãos mais fascinantes no caso dos odontocetos, especialmente dos golfinhos, com licença, é o cérebro desses animais, tá? Eu não entendo muito de neuroanatomia, então vai ser bem por cima que eu vou falar para vocês. Mas aqui tem uma comparação bem legal que o pessoal desse livro aqui, que eu tirei as ilustrações, que é o Anatomy of Whale, fez. Isso é um cérebro de Tursiops truncatus, né, de nariz de garrafa, e isso é um cérebro humano. Então, olha a diferença, né, de tamanho desses cérebros, não só em relação ao tamanho corporal, mas também o desenvolvimento de algumas áreas cerebrais, né? Olha o tamanho do cerebelo do golfinho em relação ao cerebelo humano, né, de proporção, ele é um cerebelo muito grande. E esses animais, eles precisam desse cérebro grande porque eles são extremamente inteligentes, extremamente sociáveis, e não só isso, eles também fazem um processo extremamente complexo de processamento de dados, que na verdade é a ecolocalização. Né? O que eu estou falando faz muito tempo, né? Aparelho de ecolocalização. O que é a ecolocalização? A ecolocalização é justamente o processo que o golfinho faz para poder identificar o que está no ambiente dele sem ter que usar a visão, tá? Então, esse animal ele vai emitir alguns cliques ou assovios, e a partir disso ele consegue, através desse biosonar, identificar os alvos que estão na frente dele. Então, por exemplo, ele vai emitir um som através dessas estruturas que a gente chama de sacos aéreos. Esse som vai se propagar por aquele tecido adiposo que eu falei para vocês, que é o melão. Ele envia isso para frente, o som bate no alvo, volta e é recebido pelo corpo de gordura da mandíbula, que eu falei para vocês lá que o osso tem a inserção. E esse som, então, é mandado para a região da bula timpânica para ser processado depois no cérebro como uma informação. E por que isso é muito complexo? Porque ele funciona igual um sonar que uma embarcação teria. Então, o golfinho, quando ele faz esse som,
ele não só sabe a distância do peixe, como ele também sabe o formato do peixe, o tamanho do peixe e, por incrível que pareça, a densidade do peixe também. Então, ele consegue saber o que é um peixe e o que é uma pedrinha, por exemplo. Ele tem essa diferenciação dentro da ecolocalização. E aí, para mostrar um pouquinho melhor para vocês, ó, isso aqui são os sacos aéreos. Então, lembra que eu falei que o animal ali retém um pouquinho do ar nos pulmões? Uma parcela desse ar é justamente para poder fazer isso. Então, ele vai puxar esse ar para os sacos aéreos, né? O espiráculo está fechado, então ele infla esses sacos aéreos. E aqui a gente tem umas pregas que a gente chama de bursas. E é através dessas bursas que eles vão fazer os cliques, né? Manipular o som, que é propagado pelo melão e recebido pelo corpo de gordura da mandíbula e posteriormente enviado aqui para a bula timpânica, tá? Aqui tem um corte para vocês poderem ver melhor. Então, os sacos aéreos, as bursas. Então, mando o ar entre esses dois, ele fica passando entre esses dois saquinhos para poder fazer o processo de ecolocalização. E aí o interessante é que existem tipos diferentes de ecolocalização. O golfinho e a boa parte dos odontocetos, eles fazem uma ecolocalização de baixa frequência. Então, são assovios, são cliques de baixa frequência que eles usam para fazer essa ecolocalização. Animais que fazem mergulho em profundidades muito grandes, então, por exemplo, os cachalotes e as baleias bicudas, elas fazem uma ecolocalização de alta frequência, tá? Inclusive, os cliques do cachalote são um dos sons mais altos produzidos por um animal no planeta. Justamente porque ele mergulha bem fundo, ele pode passar ali, vai dos 900 metros, não tem luz. É uma zona forte que ele precisa ele se localiza 100% pelo som que ele produz. Então, ele precisa potencializar esse processo de ecolocalização. Então, além do melão do cachalote, ele tem um outro órgão também de origem sebácea, né, adiposa, que é o órgão de espermacete. Então, é uma câmara que contém uma espécie de cera, que é chamada de espermacete porque ela tem uma aparência branca, então os baleiros achavam inicialmente que isso era o esperma da baleia, mas não é. E essa cera serve justamente para ampliar o som da ecolocalização do cachalote para ela ser mais eficiente, o mais eficiente possível. E isso está presente no cogide também, que são os cachalotes pigmeu e anão, que também fazem mergulho profundo. Isso aqui é um corte de uma tomografia de um estudo de anatomia fetal de um cachalote pigmeu, que eu fiz junto com o professor André, inclusive deve estar publicado em breve para vocês lerem em íntegra. Mas você vê que ele possui o melão, né? E essa pequena câmarazinha aqui atrás, no caso dos cachalotes pigmeus e anão, eles têm o órgão do espermacete um pouquinho menor em relação ao cachalote grandão, mas ele está presente aqui, tá? Antes de eu falar do misticete, para dar um exemplo dos sons, vocês podem confirmar se estão ouvindo isso aqui? Dá para ouvir? Não ouvi, Lara. Não ouviu? Não. Peraí, deixa eu apresentar a tela inteira para ver se vocês conseguem ver, então. Eita, que me perdi aqui. Parar a apresentação. Tela inteira. Aqui. E agora? Não estou ouvindo. Peraí, deixa eu... E esse aqui? Peraí que meu mouse está falhando aqui. Opa, apareceu alguma coisa aí. O volume está baixo, professora, é que o pessoal não está confirmando, mas acho que deve dar para ouvir sim. Então, o golfinho, que faz a localização de baixa frequência, ele faz vários tipos de assovios, esses aqui. Eles também fazem os pulsos, então são cliques ritmados. E a ecolocalização propriamente dita, que são os cliques ritmados mesmo, tá? E o cachalote é a ecolocalização de alta frequência. Então, olha o barulho que esse animal faz quando ele tenta te enxergar com a ecolocalização.
Não estamos conseguindo ouvir, Lara. Eita, peraí, deixa eu... Será que se você tirar o seu fone a gente não consegue? Eu não sei. Não, acho que não tem nada a ver, peraí. Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que tem um dispositivo especial para você conseguir projetar o som aqui, viu, Lara? Não é tão simples assim, tem uma configuração. E se eu apresentar só a tela do golfinho, você consegue ouvir? Ah, agora foi. Ah, então ótimo. Então vamos Agora voltando. foi. O golfinho com a ecolocalização de baixa frequência. Então, isso aqui são vocalizações, tá? A vocalização, ela não necessariamente é uma ecolocalização, é mais ele se usa para comunicar mesmo, para interagir com outros indivíduos. Esse já é uma forma de ecolocalização, que são os pulsos. E essa é a ecolocalização, que são só os cliques. Então, ele está quietinho, clicando para ver o ambiente. E o cachalote é a ecolocalização de alta frequência. Deixa eu passar aqui. Deu medo agora. Então é um som bem alto. Inclusive, tem gente que acredita que eles consigam, inclusive, danificar as presas de tão alto que é esse som. Ele consegue atordoar. No caso dos cachalotes, eles caçam moluscos, né, principalmente lulas grandes. Eles conseguem até, inclusive, atordoar e danificar o organismo da presa deles com esse som de alta frequência, que, se modulado certo, pode ser bem ruim. A rigor, se o cachalote quiser, ele pode te matar com esse som, mas geralmente eles não fazem isso, então acho que eles têm um pouco de noção de que ele vai machucar o ser humano se ele fizer isso perto do mergulhador. E agora a gente vai falar sobre os misticetos, né, que são as rorquais e as baleias de barbatana. Assim como os odontocetos, eles são... Vocês estão vendo a apresentação agora, certo? Sim, senhora. Ótimo, então perfeito. Também é uma subordem extremamente diversa. Só que em relação aos odontocetos, tirando o cachalote, que é uma espécie bem grande, eles têm um tamanho... Geralmente, eles têm um tamanho corporal bem grande, tá? E, como eu disse para vocês, a diversificação dessas espécies geralmente tem em relação, assim como os outros lá, mas também, em relação ao tipo de alimentação que elas fazem, tá? Então, assim como os odontocetos, a gente tem uma grande diversidade de espécies. Tem várias famílias diferentes, tá, de misticeto, mas geralmente a gente tem a Balenopteride, que são as rorquais, né, as baleias cantoras. As espécies mais famosas, assim, de baleia, então, por exemplo, a baleia azul, a baleia jubarte, né, a baleia mink, elas são da família Balenopteride. Tem a família Eubalenide, que são as baleias franca, e agora, nesse exato momento, eu esqueci qual que é o nome da família da baleia cinza, tá? Mas é uma famíliazinha à parte, que engloba também uma outra espécie, que é a baleia franca pigmeia, que foi descoberta recentemente. E como eu disse para vocês, também é um grupo com uma diversidade bem grande de espécies e de formas corporais dessas espécies, tá? Então, para descrever, eu vou pegar um Balenopteride genérico, entre aspas, que vai ser a baleia fim, para vocês poderem entender as características gerais, que, como eu já disse, variam mais ou menos entre as outras famílias de misticetos. Então, no caso das baleias misticetos, eu disse para vocês que elas não possuem dentes, elas possuem as barbatanas, que a gente estava discutindo um pouquinho anteriormente. Então, a barbatana são esses filamentos, né, essas placas de queratina que ficam enfileiradas na boca desse animal, coladas aqui na gengiva, e parece bastante uma escova, uma vassoura, né, parecem pelos que ficam aqui grudados, tem duas dessas fileiras, como se fossem os seus dentes, né, fileiras de barbatanas. E elas estão presentes só na maxila, a mandíbula não tem nada, tá? E na parte externa, esses animais, eles são... no caso da Balenopteride, pelo menos, eles são bem hidrodinâmicos, né, animais bem fusiformes, com uma velocidade de natação bem alta, enquanto outros misticetos, como a baleia franca, por exemplo, são mais rebaixadinhos, entre aspas, né, são mais comprimidos e têm uma velocidade mais lenta de nado. O rosto desses animais, vocês podem perceber que ele tem uma forma bem plana, né? Ele não tem aquele formato côncavo
na região do maxilar que os odontocetos têm, justamente porque os misticetos não possuem aparelho de ecolocalização. Então, eu não preciso que o crânio tenha uma deformação tão grande para poder suportar aquele aparelho aqui no rosto. Então, no caso delas, eles têm os crânios mais simétricos. Outra coisa, os crânios dos odontocetos são extremamente assimétricos, justamente porque os aparelhos de ecolocalização são assimétricos. No caso desses animais, eles têm um crânio mais simétrico, porque eles não têm esse aparelho de ecolocalização. Boa parte dos misticetos possuem pregas ventrais, que são essas fendas que elas possuem aqui na região gular, que justamente quando esse animal enche a boca, como por exemplo essa aqui da ilustração, ela vai abrir, isso vai encher de água e essas pregas vão expandir esse tecido. Então esse animal ele dobra, ele fica que nem, sabe quando o sapo infla o papinho para fazer som? É mais ou menos isso, ele vai ficar infladinho aqui justamente para conter a água com as presas aqui dentro. As peitorais desses animais são mais ou menos pronunciadas a depender da espécie, vai desde uma peitoral pequena, como por exemplo, né, em relação ao corpo afim, até a baleia jubarte, que possui a maior nadadeira peitoral proporcionalmente dos cetáceos, que é quase 1/3 do corpo, do comprimento do corpo dela, tá? A nadadeira caudal delas também varia o formato em relação à espécie, mas também tem aquela configuração com o recorte aqui no meio, como os odontocetos. E a nadadeira dorsal deles é um pouquinho menos projetada em relação às espécies de odontocetos, né? Por exemplo, a orca, o golfinho é bem evidente, ela é bem maior em relação à proporção do corpo do que os misticetos. E tem misticetos que nem nadadeira dorsal tem, que é o exemplo da baleia cinzenta e das baleias francas também. Bom, e aí outra parte da anatomia superficial desses animais, licença. Lembra que eu falei para vocês que dá para identificar por o gênero dos animais pelas fendas? A mesma coisa se aplica para as baleias. É a mesma regra que o golfinho. Então, se tem uma fenda só com 2 fendinhas, é uma fêmea. Se tem 2 fendas separadas, é um macho. No caso das baleias, o ânus não fica necessariamente junto à fenda genital, tá? Então, às vezes, você consegue observar o ânus das fêmeas. Mas a regra da fêmea é a mesma. Se tem as 2 fendinhas junto com a fenda genital, é porque ela é uma fêmea. Se não me falha a memória, a baleia jubarte também possui um nódulo aqui atrás quando ela é fêmea. Então dá para você identificar por isso também. E lembra que eu falei para vocês que o espiráculo desses animais é diferente? Então, não sei se vocês lembram, mas então botei aqui para vocês lembrarem, mas o espiráculo dos golfinhos, né, dos odontocetos em geral, eles possuem uma fenda, tá? Enquanto os os misticetos possuem 2 fendas. Isso é interessante porque, a rigor, se você for pegar o crânio desses animais, os 2 possuem, né, 2 fendas ali na região nasal. Mas, no caso dos odontocetos, isso acaba gerando só uma saída, e nos misticetos gera 2. Provavelmente isso acontece justamente pelo processo do aparelho de ecolocalização, né? Então, enquanto esse aqui ele foi totalmente projetado para eficiência de respiração, esse aqui, além da respiração, também tem que ter eficiência de produzir som, tá? Então, o canal de som acaba gerando essa diferença entre os 2 tipos de espiráculos, e dá para você identificar se o animal é um misticeto ou um odontoceto, justamente se ele possui um ou 2 fendas do espiráculo. O esqueleto deles é bem parecido com o dos misticetos, com aquela história, né, que eu falei para vocês da hiperfalangia. Então tem muito mais falanges do que em outras espécies em relação a esses animais, principalmente da baleia jubarte, né, que possui aquela nadadeira bem grande, peitoral. E como eu disse, o crânio é mais assimétrico, não tem uma forma tão côncava, justamente porque não precisa acoplar um aparelho de ecolocalização, mas o maxilar desses animais, ele é bem fininho, mas ele, ao contrário dos odontocetos, ele é bem robusto, e no caso dos rorquais, eles têm uma amplitude de abertura da boca bem grande, porque eles fazem a alimentação engolfando a água, né, como eu disse para vocês. E aí, como eu falei no comecinho, dessas espécies é mais fácil você ver os ossos vestigiais dos membros posteriores. E agora falando da parte dos órgãos internos. Isso aqui não é muito diferente dos odontocetos, eles também possuem um coração bem avantajado,
né, um sistema circulatório bem eficiente, porque esses animais também fazem uma apneia bem duradoura. O estômago em câmaras também. Então, essa parte dos órgãos é bem parecida. Aviso de gatilho de novo, daqui a pouco vai ter foto de baleia picotada aqui. E é a mesma coisa, então eles possuem o estômago em câmaras, o intestino é bem difícil de diferenciar. Na verdade, essa diferenciação ela não é relevante nos cetáceos. Os rins continuam tendo aquela forma bem granuladinha, então com os renículos, essas bolinhas bem evidentes. O fígado dos animais também bem grande, e como eu disse, um diafragma bem forte para poder fazer o movimento de inspiração e expiração. O coração desses bichos, como eu disse, é bem eficiente e ele é muito grande. Isso aqui não é uma baleia fim, porque eu não consegui achar um coração de baleia fim bom para vocês. Isso aqui é um coração de baleia azul taxidermizado, tá? Isso aqui acho que está no Museu do Canadá, se não me falha a memória. Deixa eu ler a legenda. Isso, do Canadá. E o coração de baleia azul é mais ou menos um tamanho de um carro pequeno. Um Fusca, um Fiat Mobi, você que escolhe a marca aí. Ele é um coração bem grande, inclusive um ser humano cabe tranquilamente dentro da aorta desse animal, só para vocês terem uma noção. Então, é um sistema circulatório extremamente eficiente. Desculpa, gente. O cérebro deles também, assim como os odontocetos, é extremamente desenvolvido. No caso dos cetáceos, é um órgão muito desenvolvido, porque, como eu disse para vocês, no caso deles, eles não fazem a ecolocalização, mas mesmo assim, os cetáceos, no geral, são animais muito inteligentes, tá? Eles têm uma capacidade de compreensão do ambiente absurda, eles são animais extremamente sociais, então eles se comunicam com outros indivíduos. No caso dos odontocetos, já tem registros aí de golfinhos tendo sons específicos para se identificar com outros indivíduos, ou seja, um golfinho dando um nome para outro golfinho. Existem linguagens específicas dentro de algumas populações, então, por exemplo, as populações de orcas fazem vocalizações diferentes, dependendo da população. É como se elas estivessem falando línguas diferentes, né? Os cetáceos, os misticetos também não são diferentes, eles também possuem uma capacidade de comunicação muito desenvolvida, então são animais que possuem o cérebro muito desenvolvido também. E no caso dos odontocetos, apesar de eles não fazerem a ecolocalização, eles também fazem vocalizações, porém de uma forma um pouco diferente, tá? Então esse é o aparelho de vocalização dos misticetos. No caso, a gente tem aqui uma baleia jubarte para ilustrar para vocês. Então elas têm também um saco aéreo, mas no lugar das bursas e do melão, elas têm o que a gente chama de dobra vocal ou U-fold, tá? Então, esse saco laríngeo, ele vai passar um pouquinho do ar aqui, e conforme ele passa por essa vocal fold, né, que é muito parecido com o princípio da nossa corda vocal, ela acaba emitindo esses sons que, no caso das baleias, são pulsos de baixa frequência, tá? E depois esse ar ele pode ser expelido aqui. Isso aqui é interessante porque ele mostra a faringe e a laringe desse animal, tá? A faringe, ela é isolada da laringe, então a laringe acaba dando a volta aqui, e a faringe entrega esse ar diretamente para o espiráculo, tá? E aí, como eu disse para vocês, esses animais eles possuem formas diferentes, principalmente em relação ao nicho ecológico que eles vêm ocupando ao longo da evolução, né? E no caso dos misticetos, isso fica muito evidente porque, apesar deles todos serem baleias de barbatana, elas se alimentam de formas completamente diferentes. Então, essa especialização na alimentação reflete muito na forma como esses animais foram selecionados ao longo do tempo e na forma que elas apresentam hoje em dia. Então, né, a própria professora Gislene fez essa pergunta, mas, por exemplo, existem animais que englobam uma quantidade muito grande de presas, conforme eles se alimentam, como, por exemplo, a baleia azul, a própria baleia jubarte, que fazem as estratégias de engolfing, que é você passar dentro da água e engolir o cardume, né, com a água e manter aqui na boca. E o landing, que é a mesma coisa, só que elas saem da superfície da água quando elas fazem isso, então é de baixo para cima, e não só lateralmente. A baleia franca, por exemplo, é um animal que não possui as pregas ventrais. Tá? Ela também não tem uma amplitude de boca tão grande quanto um balenopterídeo. Então, ela faz a estrutura que a gente chama de skimming. Então, ela vai lentamente na superfície com a boca, o máximo que ela consegue abrir, peneirando realmente, como se você estivesse peneirando devagarzinho a superfície,
né, e capturando esses microcrustáceos entre os animais que as baleias francas também consomem. E tem uma forma muito interessante, que é a peneiração de fundo, né, que são as baleias cinzentas que fazem. Então, elas têm as barbatanas bem robustas, elas vão até o fundo, né, elas se alimentam principalmente de camarões, né, e de outros invertebrados que ficam ali no fundo marinho, no sedimento. E aí ela vai passar as barbatanas na areia como se fosse um rastelo, enche a boca de areia e depois, com o tempo, vai abrindo e fechando devagarzinho a boca até sair toda essa areia, né, e consome os pequenos invertebrados que ela capturou. Existem essas espécies que fazem esses tipos específicos e tem a baleia jubarte, que já foi observada fazendo quase todos esses tipos de alimentação, ela é bem eclética. E aí que entra a questão, né? Esses animais, eles possuem vários nichos ecológicos diferentes, vários papéis ecológicos diferentes, exercendo essas funções que elas têm dentro do ambiente. E aí eu coloquei 3 principais, porque, nossa, as baleias têm, por incrível que pareça, elas têm muito papel ecológico. Eu vou falar principalmente da ciclagem de nutrientes, da captura de carbono, e no caso delas, aí entra também a mentalidade humana, né, mas o papel delas como espécies guarda-chuva, tá? E os principais mesmo em relação a elas é a ciclagem de nutrientes dentro do oceano. Por quê? Vocês que estão agora entrando em oceanografia, já passaram pelo BICT, sabem isso melhor do que ninguém, né? As diferentes zonas do oceano possuem diferentes concentrações de nutrientes. Então, as regiões polares, geralmente a água mais fria contém mais nutrientes, né? E a água mais quente é mais pobre em nutrientes. Então, o que esses animais fazem? Conforme a baleia vai, por exemplo, faz um processo de migração, como a jubarte, ela se alimenta ali na Antártica, né, no caso da nossa população, e ela vai e migra para o Brasil. Ao longo dessa migração, ela vai eliminando um pouquinho do que ela tinha comido. E é claro que tem até a hipótese de que alguns animais, principalmente os juvenis, se alimentam aqui também. Então, conforme elas vão ficando aqui, elas vão defecando, e essas águas tropicais acabam recebendo um aporte de nutrientes a mais, que é essencial. E essa migração do nutriente acontece também de forma vertical. Então, por exemplo, o cachalote, ele vai até uma região profunda, que é riquíssima em nutriente, mas apesar de ter pouca não, mas assim, né, menos vida vibrante, como por exemplo o Recife, ele vai ali no fundo, consome essas espécies grandes, né, por exemplo a lula gigante, e depois ele sobe para a superfície, defeca e distribui o que estava lá para o fundo aqui para a superfície. E uma coisa muito interessante também é que as baleias são uma forma eficiente de captura de carbono, justamente porque elas têm um tamanho corporal muito grande, né, então ao longo da vida ela vai se alimentando, né, e a gente sabe que a vida nada mais é do que formas variadas do carbono, então conforme ela vai se alimentando de outros organismos, ela vai acumulando esse carbono, né, que foi processado através da produtividade primária, né, toda aquela questão do ciclo, e quando essa baleia morre, ela pode ou ser consumida por outros animais, então esse carbono vai ser ciclado dentro da superfície mesmo, ou ela vai se tornar o que a gente chama de um whale fall, que é a baleia descer e voltar para o fundo marinho. E aí todo esse carbono que estava na superfície, né, que foi ciclado pelos produtores primários, pelos peixinhos, pelo crio, e a baleia comeu, consumiu, colocou no corpo, morreu, e aí isso vai ser novamente selado no oceano. Então elas estão ajudando a capturar o carbono também. Então baleias ajudam na mudança climática, gente. E aí entra a questão do papel ecológico por parte da mentalidade humana, né, que seria as espécies guarda-chuva. Então, na época em que proibiram a caça às baleias, tinha um movimento de ativismo muito forte em relação a proteger esses animais, e com razão, né, como vocês viram, eles são muito importantes para o ambiente. E não só isso, né, a baleia ela faz parte da famosa fofofauna, elas são animais extremamente carismáticos, as pessoas, né, têm uma empatia muito grande por elas, pelos golfinhos, e isso acaba que a gente desenvolve iniciativas para proteger esses animais. Então, por exemplo, áreas de conservação, né, a APA da baleia franca, a APA de Abrolhos, né, essas áreas de conservação para proteger as baleias. Mas, consequentemente, principalmente na questão em áreas de proteção, você acaba ajudando as outras espécies que estão convivendo com as baleias. Então, elas servem como um guarda-chuva no momento em que elas são capazes, em que, através da sua conservação, a gente acaba beneficiando outras espécies também. Tá?
E por que é tão importante a gente apontar isso? Porque, apesar desses animais hoje em dia, como eu disse, ter sido proibida essa caça global e industrial, elas ainda sofrem bastante com muito impacto que nós, seres humanos, causamos no oceano, tá? A caça comercial global acabou, mas a caça comercial não acabou. Então, existem algumas nações que ainda caçam baleias de forma comercial, entre elas o Japão, a Noruega, a Dinamarca e a Islândia. A Islândia falou que ia parar, mas tem declarações de que pode voltar. Não são números pequenos, tá? Principalmente em relação ao Japão, eles caçam, tem uma cota bem grande, principalmente de baleias mink. E no caso da Islândia, eles caçam animais que são extremamente raros, como por exemplo a baleia fim e a baleia sei, em que você perde um animal já é uma perda bem grande, né? Então a caça comercial ainda é um perigo para esses animais. Não só para as baleias, tá? Os golfinhos são caçados de forma comercial e industrial, principalmente no Japão e na Dinamarca. E a indústria da caça também alimenta outra indústria que eu vou falar mais para frente, que é a do cativeiro, tá? Outro impacto bem ruim para esses animais são as mudanças climáticas, justamente porque algumas dessas espécies são migratórias e elas dependem da integridade de ambientes extremamente vulneráveis, como, por exemplo, o ambiente polar. Tá? Então, a disponibilidade de presas, as áreas de ocupação dessas espécies estão mudando muito em relação a isso. E isso é uma ameaça muito grande, principalmente quando eu falo de populações extremamente fragilizadas pela caça que ocorreu de forma indiscriminada nos últimos séculos, né? Outra indústria que é muito danosa, e eu já deixo marcado aqui para gente que acha que é golfinho fofo. Pelo amor de Deus, não vai em SeaWorld, em Discovery Cove, nenhum tipo de atração que envolva o uso de mamíferos marinhos para entretenimento, porque a indústria do cativeiro ela é danosa na questão em que ela alimenta a indústria da caça. Tá? Para quem não sabe, foi proibido a reprodução de cetáceos em boa parte do mundo, então eu não posso ficar mantendo machos e fêmeas procriando para ter animais nascidos em cativeiro, isso já foi proibido em boa parte do mundo, então a fonte deles é a caça, principalmente em Taiji, no Japão, onde todos os anos centenas de golfinhos são mortos e alguns são capturados e treinados para serem mandados para oceanários. Então isso também é uma questão bem complicada, porque esses animais não se viram bem em cativeiro, eles vivem muito menos, eles sofrem muito mais. É uma indústria muito cruel que não deveria ser alimentada por ninguém. Outra questão interessante aí que a gente quase não considera é a poluição sonora, né? Esses animais eles dependem muito do som e a gente tem cada vez mais embarcações e estruturas e coisas dentro do oceano que atrapalham a comunicação desses animais e até a localização deles. Né? Inclusive o uso de alguns tipos de sonar, principalmente o militar, pode inclusive matar esses animais através da desorientação, encalhe, né, e lesões, entre outros problemas. E também tem a questão da poluição química, a poluição sólida, principalmente em relação ao plástico. Né? Tem animais desses que acabam aparecendo mortos, que são necropsiados por institutos de pesquisa e de monitoramento que possuem uma quantidade absurda de plástico e de outro lixo e outras questões de resíduos dentro do estômago. Então, isso é também um problema. E aí, para fechar, a exploração dos recursos marinhos, né, que acabam implicando ali, principalmente na parte de poluição sonora, química e sólida, né. Cada vez mais a gente tem usinas eólicas, a gente tem plataformas de petróleo, o tráfego marinho, cada vez mais a gente tem esse tipo de atividade dentro do oceano que acaba interferindo na vida desses animais. Tá? E é por isso que é muito importante a gente ficar de olho neles e monitorá-los. Tá? Aí que entra a parte da aula que tem bastante a ver com o que vocês discutem em oceanografia, que é a instrumentação que a gente usa e o que a gente faz para ficar de olho nesses animais, tá? Só um minuto, gente. Pronto. Então, hoje eu vou falar para vocês de uma forma bem resumida só de alguns métodos, tá? Vou falar sobre a fotoidentificação, a observação e o uso de drones, o rastreamento e o monitoramento de encalhes e coleta de material biológico, tá? Foto-ID. Esse é o queridinho, ele é bem usado amplamente ao redor do mundo e também é um método muito interessante porque ele ajuda a gente a entender bastante coisa. A fotoidentificação é utilizada para tanto identificação de espécies, ou seja, se eu estou, por exemplo, a bordo de um navio, né, o emprego de MMO, Marine Mammal Observer, ele é uma condicional obrigatória da exploração de petróleo, então o que acontece é que eles colocam você no navio de sísmica, né, que é aquele que faz a sondagem do petróleo.
e você tem que ficar de olho no mar para ver se você vê algum animal-alvo, porque na presença de animais-alvo, no caso, tartarugas marinhas e cetáceos, não pode fazer a sísmica. Então, você fica lá com o binóculo e a câmera observando, e você pode fazer foto, tem gente que faz monitoramento acústico, e aí, através das fotos, você pode não só identificar a espécie, né, que no caso desse monitoramento ambiental é importante a espécie para você declarar, né, mas uma coisa bem interessante é que a gente consegue fazer a identificação de indivíduos. Né? Então, os cetáceos, eles possuem impressões digitais diferentes. Então, por exemplo, a baleia jubarte é um negócio bem óbvio, né? A pigmentação da caudal delas é única. Então, a caudal dela é como se fosse uma impressão digital nossa. Então, você tira uma foto dela aqui, e aí, daqui a um ano eu vi aí essa foto de novo. Tem um software bem legal que eu recomendo que vocês visitem. Na verdade, é um software, um site que se chama Happy Whale. Depois eu passo no chat para vocês. E o Happy Whale mostra um banco de dados absurdo de caudais de jubarte, e também tem dorsal de golfinho. Tudo isso aqui é foto do Happy Whale, tá? E aí a inteligência artificial reconhece as pontinhas e todas as impressões digitais e determina que esse é o mesmo indivíduo que estava aqui. Essa é uma baleia que foi foto identificada pelo pessoal do Baleia Vista lá em Ilhabela, e essas são as 3 fotos que eles têm dela. E esse aqui é um golfinho de dentes rugosos que também foi identificado em Ilhabela, e no caso deles, eles identificam pelas entranças e as cicatrizes que eles acabam adquirindo ao longo da vida nas dorsais, tá? E junto com o Foto ID, a gente pode fazer observação também, né? Que aí você utiliza um binóculo padrão, né? E você fica ali observando a superfície da água para ver o que aparece ali. Isso é o trabalho do MMO, né, dentro do navio de monitoramento. E é interessante vocês saberem que dá para fazer isso, porque dá para fazer isso numa expedição em navio oceanográfico. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de sair no Ciências do Mar de novo, dá para vocês brincarem de MMO, pegar uma câmera legal, um binóculo legal e fazer fotos, visualização para tentar identificar as espécies de cetáceos e, quem sabe, até os indivíduos que vocês conseguirem observar durante a excursão. E a observação, como eu disse, ela é feita para monitoramento padrão, então desde condicional ambiental até o pessoal que realmente faz monitoramento de fauna, então para observar esses animais, o mais fácil mesmo é realmente no binóculo mesmo. E hoje em dia tem uma tecnologia muito legal que a gente usa para o monitoramento deles, que são os drones, né? Então o drone, ele é muito interessante porque ele é uma ferramenta multifuncional. Eu posso desde registrar o comportamento desse animal, né? Porque quando a baleia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma baleia, um golfinho, quando ela surge de longe, geralmente a água ao redor é espelhada, então você vê o borrifo. Se é uma espécie que faz um comportamento mais superficial, mais extravagante, como por exemplo a baleia jubarte, você consegue ver uns comportamentos aqui e ali. Mas é muito mais fácil você observar esse animal de cima porque não tem a reflexão da água, então o drone sobrevoando, ele consegue ver muito mais o que esse bicho está fazendo do que você vê ele só ali meio que diagonal na superfície. Então, você consegue observar o comportamento desse animal. Você também pode fazer a medição da condição corpórea. A condição corpórea é como esse animal está em relação ao estado de nutrição. Então, por exemplo, se ele está magro, se ele está gordinho, se ele está bem de saúde, se ele está mal de saúde, né, esses tipos de determinação. E aí, então, o que eles fazem é fazer esse sobrevoo do animal, e depois eles fazem a métrica, né? Que aí tem esses parâmetros que determinam o que é uma métrica normal, o que é uma métrica de um animal magro, né, em relação ao comprimento total. E a coisa mais legal que eu acho que dá para fazer com drone é a coleta de borrifo. O pessoal faz isso para estudar a microbiota desses animais, principalmente pode ser até em relação à patologia. Tá? Então, você chega bem pertinho com o drone, que nesse aqui está fazendo, a baleia respira, você coleta esse vaporzinho aqui do ar que saiu do pulmão dela, e através disso você pode ver se ela tem algum patógeno, se ela, a microbiota que vive dentro desse animal também. Aí também tem o processo de rastreamento, né, que permite que a gente saiba por onde esses animais andam, ou no caso nadam, né, no caso dos cetáceos. Esse rastreamento ele pode ser tanto feito por satélite, que é esse dispositivinho que vocês estão vendo aqui colado nas costas dessa jubarte. Então, você joga ali, isso aqui tem um chipzinho e ele envia sinais periodicamente, e você consegue traçar, né, esses padrões. Por exemplo, isso aqui é a rota migratória de alguns indivíduos Só um minutinho, gente, já abro para a pergunta.
das baleias jubarte aqui do Brasil. Esse aqui é o trabalho, se não me falha a memória, acho que do Andriolo e do Zerbini, que fez esse rastreamento de alguns indivíduos do estoque A. Né? E isso aqui é interessante para você ver não só as rotas de migração, mas também as rotas de ocupação desses animais, o que é muito interessante para gestão ambiental, né? Para ampliação de área de conservação, por exemplo. E, alternativamente, se não dá para fazer isso aqui por satélite, dá para a gente fazer por foto ID. Isso aqui foi um mapinha que eu fiz em colaboração com o pessoal do Projeto Baleia Vista, das áreas de avistamento de uma baleia que a gente chamou de ticonha, porque ela ficou famosa num vídeo do Rafa Mesquita, que é um fotógrafo aqui do litoral, que pegou ela dançando no meio de um super grupo de raias, né? E através da foto-identificação da digital da cauda da ticonha, a gente sabe que ela esteve aqui, 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 e você consegue traçar o mapinha que ela esteve. E aí, como eu disse, é bem legal que você consegue criar esses hotspots e futuramente usar isso aqui para decisão de gerenciamento ambiental. Quem fez pergunta? Não fui eu, Lara. Eu ia perguntar se essa era a ticonha É isso, você falou, né? A do mapa é ticonha. Essa aqui não é. Essa aqui é uma isso. foto do pessoal da Califórnia, que rastreia as jubartes lá. E essa aqui é a rota do Zerbini, mas essa aqui é o mapinha da ticonha, lá de Ilhabela. Pessoal, se vocês não viram esse vídeo, assistam. No Instagram do Sigam o Rafa Mesquita no Instagram. Rafa Mesquita. Ele faz esse ticonha. drone das jubartes e de outros animais marinhos também. É muito legal. Depois eu passo para vocês o Insta dele. E aí, para fechar essa parte de monitoramento, eu vou falar um pouquinho sobre o monitoramento de encalhes e a coleta de material biológico, tá? No caso dos monitoramentos de encalhes, a gente vai trabalhar principalmente com o processo de necrópsia, né? Que é o quê? É um CSI animal. A gente trabalha principalmente tentando entender por que esses animais morreram. E isso é muito importante porque isso mostra para a gente indicadores não só da saúde individual daquele animal, mas também pode indicar problemas na saúde populacional e, consequentemente, na saúde ambiental, tá? Porque os animais são reflexos do meio em que eles estão inseridos. Esses processos de monitoramento, eles envolvem não só a necrópsia, mas também resgate. Então, por exemplo, se uma baleia encalhou e ela está bem, a gente tenta colocá-la de volta na água. O interessante é que, geralmente, esse monitoramento ele é uma condicional de compensação ambiental. Então, boa parte dos institutos que tem aqui na costa são financiados principalmente pela Petrobras e por outras empresas que fazem uso, né, do meio marinho. E aí você fala, poxa, que legal, a Petrobras dá dinheiro para o pessoal observar as baleias. Não, na verdade não. Eles só fazem isso porque se algum dia tiver algum acidente, é o pessoal da linha de necrópsia que vai poder dizer que a baleia morreu porque ela comeu o petróleo até o que vazou. Né? Mas enquanto isso não acontece, o dinheiro está sendo investido nisso e ele é utilizado para fazer essas análises gerais. Tá? E aí a coleta de material biológico ela acaba sendo uma consequência desse processo de necrópsia, mas ele também pode ser feito através de biópsia. Essa imagem aqui de baixo é um pessoal lá do Alasca coletando blubber, né, que é essa gordura da baleia jubarte, com uma balestra ou besta, né? Então é uma flecha que tem uma boia na ponta, você dá um tirinho na baleia, ela sente que nem uma vacininha, assim, leva um susto, desce, e aí você consegue esse testemunhozinho de gordura aqui. E é bem legal, porque você, não só através da gordura, mas de outras análises também, você consegue ver os hormônios, então qual era o nível de hormônios, você pode ver se as fêmeas ficaram grávidas ou não, dependendo da temporada, dá para você analisar contaminante, fazer identificação individual por trás do DNA, tem bastante coisa que dá para fazer, não só com a gordura, mas com outros tecidos também. No caso da gordura, a gente consegue medir condição corpórea, inclusive eu trabalhei com isso no mestrado, só que no caso eu trabalhei com gordura de necrópsia. E tem outros tipos de coleta que a gente faz, principalmente na necrópsia, como, por exemplo, você vê os epibiontes, né, as baleias jubarte, principalmente, elas têm bastante craca, né, bastante invertebrado que se desenvolve, né, e vive de forma simbiótica em relação a elas. E aí você consegue ver, porque muitas vezes uma quantidade grande de epibiontes significa apatia, né, você consegue ver o ambiente e o comportamento desse animal através desse tipo de análise. E aí eu falei bastante de tudo isso, comecei falando de anatomia na palestra, e você fala, nossa, Lara, mas o que tem a ver, né, você entender a anatomia desse bicho e depois falar sobre biologia e conservação? Tem tudo a ver, porque a anatomia ela está inserida em todos esses processos que eu falei para vocês, desde o monitoramento até o cuidado desses animais.
né? Então, por exemplo, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o diagnóstico veterinário. Eu não consigo tratar um animal se eu não entendo como é que é e como é que funciona o organismo deles. Falei o tempo inteiro para vocês sobre nicho ecológico, sobre papel no ambiente, sobre comportamento, sobre origem. Então, os estudos de evolução, os estudos de ecologia, eles são muito ligados à anatomia. Então, entender o organismo desses animais é importante para isso também. E dentro da questão do monitoramento ambiental, a forma do corpo desses animais serve também para nós como indicador ambiental, né? Então, como, por exemplo, essa toninha aqui. É claro que está óbvio aqui que esse animal morreu de fome porque ela ficou com uma tampinha presa aqui na boca, coitada. Mas mesmo se ela tivesse sem esse anelzinho provando, né, o crime, daria para ver que ela é um animal emanciado, porque olha só como está deformado, né, essa região da musculatura dela. Então, entra na questão do diagnóstico, mas também as diferentes marcadores corporais mostram para a gente os indicadores ambientais em relação a esses animais. E aí que entra o nosso papel como os pesquisadores e profissionais, tá? Isso sejamos nós, biólogos, cientistas do mar, veterinários e vocês que vão ser futuros oceanógrafos que estão assistindo, né? Nós, como pesquisadores e profissionais, a gente tem que ter uma participação ativa, tá? Isso pode ser desde você tentar se voluntariar em alguma instituição de monitoramento de fauna, até você fazer uma colaboração através do apoio. Então, você pode fazer uma doação, você pode fazer participação em campanhas, divulgar o trabalho. Principalmente como cientista, a gente precisa divulgar muito, não só o nosso trabalho, mas também das instituições que trabalham com a gente. Uma questão que é muito importante também é a educação ambiental. Nós, como cientistas, a gente precisa muito se inserir no meio da educação ambiental, porque dentro da academia, e eu vejo isso muito, não só na área de cetáceos, mas na área de anatomia também, é um meio muito fechado entre cientistas. Então, a linguagem é para cientistas, a forma como é exibida é para cientistas. A gente tem que começar a trazer esse conhecimento para as outras pessoas da sociedade também, de uma forma mais acessível, porque todos nós estamos vivendo em contato com o oceano de alguma forma, e nós podemos colaborar através do nosso conhecimento de forma democratizada para essas pessoas também interagirem com esse ambiente e com esses animais. E, é claro, através da nossa pesquisa com novas descobertas, tá? E aí que eu entro com o incentivo a vocês, futuros oceanógrafos, para trabalhar nessa área. A gente que interage bastante com o pessoal de monitoramento, é bem comum a gente ver, por exemplo, pessoal que trabalha com baleia, que é biólogo, que é veterinário, mas às vezes você vê um oceanógrafo, né? E às vezes, e vocês como futuros oceanógrafos, a gente que é cientista do mar também, você tem uma perspectiva bem grande em relação ao que você aprendeu com toda a questão da dinâmica do mar, que às vezes o pessoal da veterinária não tem, que às vezes o pessoal da biologia não tem. E eu acho que as áreas se completam. Então, se vocês gostam dessa área, não desistam. É bem difícil de entrar na área de cetáceos e de conservação, mas não se sintam desincentivados, porque grandes nomes da biologia de cetáceos também são oceanógrafos. E é isso. Então, para fechar, a gente precisa conhecer para poder conservar esses animais. Bom, gente, depois dessa parafernália toda que eu falei, essa aqui foi a bibliografia que eu usei. Quem gosta de anatomia, quem gosta de golfinho, quem gosta dos dois, eu recomendo muito que vocês consigam uma cópia. Tem uns PDFs, o pessoal que tem acesso institucional da USP, de outros lugares, tem esses PDFs do Anatomy of Dolphins and Whales, do Hugenberg. É um livro muito bem explicado, muito bem ilustrado, muito completo sobre a evolução de cetáceos, aliás, sobre a anatomia de cetáceos. A enciclopédia dos mamíferos marinhos também é muito boa, que foi daí que eu tirei a parte de evolução, do Fordyce. E aí alguns papers também que eu usei para escrever sobre as partes de evolução. E aí, para fechar, vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho no LaFeVMar, que é o Laboratório de Anatomia, Função e Evolução de Vertebrados Marinhos. E o nosso trabalho é justamente entender as interações entre a forma, a anatomia e a função, tanto individual quanto ecossistêmica dos animais, né? Como o André falou, eu não vou me aprofundar muito, mas eu estou começando a desenvolver meu doutorado e eu vou trabalhar com a parte de anatomia dos cetáceos, mais especificamente da anatomia fetal deles. E é muito interessante porque, como eu disse para vocês anteriormente, a forma do corpo desses animais ao longo do desenvolvimento nos mostra não só pistas do que eles vão ser no futuro, mas o que eles já foram no passado. Então, tem desde dicas hints de caminhos evolutivos até
formas em que esses animais vão se comportar no ambiente, que é muito importante para algumas espécies de cetáceos, porque, como eu disse para vocês, tem muitas que a gente ainda nem sabe como se comportam, e às vezes, através da anatomia, a gente faz infere o que eles fazem, como a gente faz com os dinossauros, por exemplo, né? Então tem bastante coisa que pode ser feita. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Não sei se eu me alonguei muito aqui, eu acho que eu fiz mais de 1h30 de palestra, desculpa, isso ficou meio maçante. Mas se vocês quiserem entrar em contato comigo, o meu e-mail está aí, lara.benatti@unifesp.br, e quem quiser entrar em contato com o professor André, que é meu orientador, está aqui o contato dele também, e a gente tem o Instagram do laboratório, quem quiser acessar. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, e eu fecho aqui a minha apresentação. Legal, Lara, muito bom. Parabéns pela apresentação. Quer falar alguma coisa, professor? Eu quero, na verdade, parabenizar, né, pela aula, né? Didaticamente impecável, viu, Lara? Rica em detalhes, assim, né? E eu aprendi sobre cetáceos, eu sou oceanógrafo também, mas aprendi na graduação, então faz anos, né, que eu não vejo, eu não revisito as informações, né? Então, esse sobrevoo que você deu aí todos os temas que você abordou na apresentação foram maravilhosos, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu sei que não é bem, assim, relacionada ao teu tema do mestrado, mas de repente você consegue responder pelo convívio que tem com as pessoas que trabalham com cetáceos, né? Como que funciona aqui em São Paulo, no litoral de São Paulo, esse processo de monitoramento, quais são as ferramentas que são usadas, quais são os grupos que trabalham, os locais de observação e os objetivos, né, que essas pessoas têm em relação ao monitoramento aqui no litoral, né? O que se procura com isso? Ótimo, perfeito. Uma pergunta bem completa, Rodrigo. Então, em São Paulo especificamente, a gente tem várias instituições que monitoram não só os cetáceos, mas também outras espécies da macrofauna marinha, tá? E principalmente as espécies carismáticas, né? Então, aves, quelônios. A gente tem os 4 institutos principais, que são os institutos financiados pelo PMP, que é o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, da Petrobras, que são o Instituto Argonauta, que monitora desde lá de Ubatuba até a região de São Sebastião. Depois vem o Instituto Gremar, que monitora de Bertioga até São Vicente. E depois vem o Instituto Biopesca, que é de Praia Grande até, acho que é em Itanhaém. E depois é o IPEC, que vai, acho que ali de Itanhaém até ali perto da região do Paraná. E aí é monitoramento e resgate regular. Então, eles vão trabalhar principalmente com os animais que vêm para as praias. Então, encalhes, seja de animal vivo. Se for um animal vivo, esse animal é atendido, né, ou removido, ou mandado de volta para a natureza. E se for um encalhe, eles fazem o processo de necrópsia, que eu falei, justamente para fazer levantamento de causa-morte, para ver se esse animal tinha alguma lesão, e principalmente se ele tinha alguma interação em relação ao petróleo, porque é um pagamento da compensação ambiental. Existem institutos específicos que aí monitoram espécies específicas. Tá? Então, por exemplo, o pessoal do Projeto Balejo Bart faz a operação Sudeste, então eles vêm aqui para a costa de São Paulo em algum momento e faz fotoidentificação, né, aqueles processos que eu falei para vocês. E tem um projeto que fica alocado lá em Ilhabela, que é nosso parceiro do LAFEV, que é o Instituto Baleia Vista. Aliás, o projeto Baleia Vista. O projeto Baleia Vista, ele trabalha não só com as baleias, ele faz identificação de outros cetáceos também, e o foco deles é fotoidentificação. E aí é aquela fotoidentificação carimbada que eu falei para vocês. Então, eles conseguem ter um levantamento de quais foram os indivíduos que foram vistos na temporada, onde eles estavam, o que eles estavam fazendo, né? E no caso do Baleia Vista, eles postam todos esses dados de forma pública, às vezes nesse site que eu vou colocar aqui, que se chama Happy Whale, tá? O Happy Whale é aquele site que eu falei para vocês, em que vocês podem entrar e ver todas as baleias que foram vistas, não só aqui em São Paulo, mas no mundo inteiro. E aí o pessoal do Baleia Vista foca bastante nesse trabalho de fotoidentificação. E é legal porque eles também interagem com o pessoal do Baleia Jubarte, né? E o Happy Whale faz esse cara crachá, então às vezes vocês conseguem ver uma baleia que está aqui em Ilhabela, ela foi vista no passado lá na Antártica pelos pesquisadores da Inglaterra. Né? Então, você consegue fazer essas questões de migração, área de ocupação, toda essa... E além do levantamento faunístico também, que no caso de Ilhabela é um negócio bem novo e que está mostrando resultados absurdos, né?
e é um foco de biodiversidade muito grande em relação aos próprios cetáceos e também outras espécies. Mas o foco é realmente esse, geralmente é levantamento faunístico, monitoramento padrão, né, e comportamento e necrópsia, basicamente. Um pouquinho de tudo. Será que esses grupos que trabalham com monitoramento ao longo da costa do Brasil, eles conversam entre si, trocam figurinha? Com certeza, com As certeza. informações circulam, né? Com certeza. Eu trabalhei com as jubartes no meu mestrado, né? Infelizmente eu não tive uma interação tão grande com o pessoal do Instituto Baleia Jubarte, porque eles são bem ocupados lá na região de Abrolhos, mas geralmente, pelo menos com as jubartes, tem uma conversa muito grande entre eles e esses institutos do PMP, por exemplo. Então, eles compartilham dados, então eles falam, esse ano tantas jubartes encararam em São Paulo. Aí o Instituto Baleia Jubarte, que a rigor, né, cobre o litoral todo, vai lá e faz essas listinhas de São Paulo foram 30, Rio de Janeiro foram 10, etc. e tal. Né? Então, existe sim essa comunicação, inclusive ela é muito importante, e eu acho que na questão do PMP também é importante, porque a rigor você consegue ver as áreas de mais interesse em relação à própria compensação da Petrobras, né? Então, existe uma certa comunicação. Poderia ser melhor? Poderia. Eu acho que hoje a gente que trabalhou com material desses institutos viu que às vezes falta um pouquinho de comunicação entre eles. Eu acho que a padronização do que eles fazem também é bem difícil e diferente, então às vezes um instituto tem um rigor extremamente bom e assim os caras são impecáveis, aí você vai para outro e a galera é um pouquinho mais tranquila, né? Então tem bastante dessas mudanças em relação a eles. Mas a comunicação existe. Eu acho que ela deveria ser mais ampla, mas ela existe. E uma última pergunta, Lara. Você falou aí da fotoidentificação, né? Eu não sei se eu perdi isso na hora da sua fala, mas a fotoidentificação, ela é possível para todas as espécies de baleia ou algumas que têm mais facilidade? Algumas têm muito mais facilidade do que outras. Fotoidentificação em relação à espécie, também algumas são muito mais fáceis que as outras. Por exemplo, a baleia jubarte, como eu disse, ela é bem mais fácil entre aspas, que a gente que sai com baleia vista sabe que é muito difícil você conseguir ela levantar a cauda bonitinha para tirar foto, às vezes vai sair torto, vai sair horroroso, mas assim, elas têm uma impressão digital um pouco mais evidente. A baleia franca também, ela tem aquelas calosidades no rosto que identifica também o indivíduo, então é um pouquinho mais fácil. Geralmente a gente faz por pigmentação, os indivíduos, né? Então, agora, por exemplo, se você tem uma espécie que tem uma cor muito monotona, como, por exemplo, não tem ocorrência muito aqui no litoral, mas, por exemplo, uma baleia azul, né? Um pouquinho mais difícil. Você consegue identificar pelos padrões de pintinha ali que tem no dorso, né? Você pega uma iada happy whale, ela consegue fazer isso. Mas tem espécie que é mais difícil. Então, golfinhos, tem alguns que é mais difícil identificar. Esses que têm o corpo muito marcado, que nem o golfinho de dente rugoso, o golfinho de riço, que são animais que têm muita cicatriz, muito corte, muita entrança, você consegue identificar, né? E é claro que tem os bichos que a gente fala que tem um comportamento críptico, né? Que assim, é um bicho que ele aparece na superfície e vai embora. Então, por exemplo, a Toninha. A Toninha, ela vai, respira rapidinho e entra. Então, você não tem quase tempo nem de tirar foto dela, né? Ou o cachalote pigmeu, que ele fica boiandinho e ele ouviu o barulho do barco, ele mergulha. Então, você consegue fazer identificação, principalmente a nível de espécie. Mas o ruim é você conseguir a hora certa de tirar a foto do bicho. Beleza, Lara, eu encerro por aqui. Muito obrigado pela aula, viu? Obrigada, Obrigado Rodrigo. Eu mesmo que você, agradeço a obrigado, oportunidade. André. Mais perguntas? Professor Olâmpio, por favor. Opa, Lara, realmente a aula foi muito legal, né? Foi bem esclarecedora. Desculpa que eu estou dirigindo, mas eu vi você vai trabalhar com fetos, no caso, Isso, exatamente. E você já tem, assim, eu me lembrei porque, assim, eu me interessei porque eu trabalhei no meu doutorado com fetos de caviomorfas, porque, como o Haeckel disse, né, que a embriologia recapitula a filogenia, não é tão assim, mas a gente procura alguns caracteres. E eu trabalhei com caviomorfas e comparei com estrigognatas africanos. E aí você vai lá no feto, realmente você encontra... Eu trabalhei com reconstrução craniana, né? E na minha época eu fiz reconstrução à mão. Lá a gente fazia à mão. Hoje a gente faz no computador isso bem mais rápido. Aí eu pensei, minha pergunta é: você tem um objeto de estudo nesse material? Você já tem
assim, detalhado. Eu vou trabalhar com essa característica, ou vocês ainda não pararam para isso? Então, por enquanto a gente ainda tá, porque assim, a gente tem alguns espécimes só disponíveis, porque feto já é difícil de encontrar em muitos bichos, agora cetáceo já entra um nível acima, né? Então, a gente tem alguns espécimes, por enquanto, né? O André falou da parte evolutiva, por enquanto a gente está vendo o que vamos fazer em relação a isso, porque apesar dos cetáceos apresentarem bastante dessas características de comparativas ao longo da desenvolvimento, principalmente nessa questão óssea, né, que você estudou o crânio, é muito interessante, né? O pessoal estuda bastante essa parte de reconstrução craniana e às vezes através de uma linha de crânios na ontogenia fetal você consegue ver todas as características dos ancestrais se demonstrando ali. Né? Inclusive, eu não sei se eu falei isso, mas os misticetos, algumas espécies, apresentam dentes no feto. Então, o feto desenvolve dente quando ele é bem pequenininho e depois, do nada, esses dentes se atrofiam. Né? Ele veria incorporado já pelo pré-maxilar. Então, tem muitas coisas interessantes que dá para observar. Só que no nosso caso, a gente tem espécies como, por exemplo, aquela baleinha que eu mostrei para vocês, o cachalote pigmeu, ela faz parte do acervo da Unifesp. Inclusive, eu não sei quem é do BICT que já teve a oportunidade de pegar nela, mas ela ficava como espécime da aula de diversidade Como é o nome? Eu não lembro mais o nome da UC. Biodiversidade marinha, Biodiversidade isso. marinha. Então, com o professor Mota, então eles colocavam esses espécimes de cetáceos e esse cachalote pigmeu era um deles. Então, ela está lá e é um espécime único, um espécime raro, tem mais, acho que, sei lá, talvez 2 no mundo inteiro, né? Então, a gente fez essa descrição, como você disse, por tomografia. Então, uma descrição digital, justamente porque a gente não pode dissecar esse animal, porque ele é muito raro. E aí a gente acabou descobrindo coisas que a gente nunca tinha visto nesse bichinho. E a gente provavelmente vai descobrir coisas que a gente nunca viu nos outros, também dessa mesma espécie, e em outros de outras espécies que também nunca foram descritas. Então, por hora, a gente está meio que cortando o mato, a gente está descobrindo ainda a anatomia desses bichos. Né? Então, talvez essa questão evolutiva ainda fique um pouquinho mais para frente. Eu acho que a parte esquelética ela é muito interessante, como você disse, e ela já é utilizada bastante na questão dos cetáceos também, mas o aparelho de ecolocalização desses bichos ele fica bem definido na tomografia e é uma coisa que tem um cunho de caractere de espécie muito forte em cetáceo. Então, o aparelho de ecolocalização de um golfinho é diferente entre espécies de golfinhos, entre espécies de outros odontocetos, e também manifestam outras características ancestrais. Então, a gente vai tentar ver se tanto tecido mole quanto esquelético, o que dá para fazer, a gente faz. Assim, desculpe, só para finalizar, quando você estava falando, eu também eu tinha pensado essa ecolocalização, né? E eu fiz um trabalho aqui com morcegos, trabalhei também com filogenia de morcegos, usando a laringe, e eu me surpreendi com a beleza da laringe dos morcegos, né? E como é coisa bem específica também de cada tipo, e a gente trabalhou com diferentes tipos, né, de morcegos, de comportamentos alimentar também. É bem interessante e fica, acho que até mais fácil, né? Não sei se para vocês, né, André, se é bem mais fácil ter acesso a uma laringe do que um laringe, eu digo assim, um aparelho de fonação do que um feto, né? Acho que o feto realmente de baleia é mais difícil você conseguir, né? Mas é interessantíssimo isso aí, viu? A laringe do morcego, quando a gente foi ver, parecia, você comparar o músculo de um halterofilista com a nossa laringe, com uma pessoa sedentária. É uma coisa assim, belíssima você analisar. E aí tem outras coisas, não só o músculo, né? Glândulas, rugosidades. A gente fez uma coisa bem legal aqui, em mestrado, doutorado. Depois eu deixei um pouco essa linha de pesquisa, mas essa linha de ecolocalização na anatomia é muito interessante. Parabéns a vocês, né? Você, seu orientador, e espero ler seu trabalho aí mais para frente. Obrigada, professor Orlando. Obrigada. Obrigado, Orlando. Orlando, se você tiver esses trabalhos, depois você passa para a gente, porque é isso. Qualquer referência em mamífero e sobre esse assunto de ecolocalização é extremamente bem-vindo e
E são mamíferos, né? Provavelmente a gente vai encontrar analogias aí entre É morcegos muito legal. Eu lembro que eu não sei se foi e um trabalho que eu vi que tinha uma comparação entre a natureza da ecolocalização do golfinho e a do do morcego. morcego. Eles explicam que a aparelhagem, o mecanismo é o mesmo, mas a aparelhagem é completamente diferente, assim, porque um faz no ar e o outro faz na água, então a densidade do meio em que eles emitem o som é completamente diferente. É muito doido essa parte aí. E tem toda a questão na água, o som ele viaja muito mais rápido, né? Uhum, Tem uhum. toda essa questão também, enfim. Né? Mas interessantíssimo. E em relação ao objeto, né, Yolanda, que você tinha comentado, a gente está procurando, né? O que a gente tem é material em coleções, né? Então a gente está fazendo essa busca. Antes da Lara fechar o doutorado, a gente tem que fazer essa busca, né? Então a gente está contatando instituições aqui do Brasil e de fora, né, para ver a possibilidade de examinar esse material. E tem que ser um material fetal, né, por um motivo simples, não cabe no CT scan um material adulto. Né? A gente deu muita sorte, tinha esse material na Unifesp, a gente identificou como material raro, né? A princípio eu estava louco para dissecar, eu falei, vou meter a tesoura aqui, meter o Não pode. bisturi, aí pessoal, não, André, que isso, não sei o quê. E foi legal, porque a gente conseguiu acessar o CT Scan aqui da Unifesp, enfim, né, a parte de diagnóstico por imagem, o pessoal foi extremamente solícito com a gente, né, e abriu essa porta para a gente poder estar fazendo esse estudo. Né. Então, o estudo de doutorado da Lara não tem muito a ver com o que ela fez no mestrado. Né. Então, esse trabalho foi um trabalho paralelo que a gente desenvolveu no mestrado e que a Lara gostou. Então, eu fico muito feliz, porque ela como eu disse, né, ela é cientista do mar, é um curso bastante voltado à tecnologia, né, um curso bastante objetivo e que não trata muito da anatomia. E ela, né, acabou